Bem-vindos a mais um Podstar 8. Nós temos hoje uma surpresa. Hoje o programa está festivo, é isso mesmo, gente. Um programa descontraído, um programa temático, um programa que também vai abordar o empreendedorismo. Eu estou recebendo ele. Hoje ele é o presidente da Piffer, Indústria e Comércio e Artigos para Festas. Eu vou conversar hoje com Benedito Piffer Filho. Vamos conhecer a trajetória, vamos conhecer a história, os produtos, as histórias que o Piffer está trazendo para nós de motivação. E ao mesmo tempo que eu falo que essa entrevista é uma festa, é porque vocês já estão vendo o nosso cenário do Podstar 8. Você que está aí acompanhando a gente, já vai entrando aí no nosso YouTube, já vai se inscrevendo. Porque falar nisso, como o nosso programa hoje tem muita coisa boa voltada para esse mundo festivo, quando o Podstar 8 estiver com 200 inscritos, nós vamos começar a liberar os sorteios, viu? Vamos fazer brindes, vamos trazer um super sorteio aí para vocês que estão inscritos no nosso Podstar 8, que começa agora. Eu vou virar já para ele, bem-vindo! Porque aqui, Piffer, você, como os nossos internautas, são as nossas estrelas, e hoje é bom ter você de frente aqui, sendo a estrela do Podstar 8, bem-vindo! Obrigado, Sandra. Boa noite para você, boa noite para todos vocês que estão assistindo a gente. É um prazer para mim estar aqui no Podstar 8. Piffer, eu estava vendo um pouquinho da sua história, a gente que já conhece o seu trabalho por um bom tempo, a sua trajetória de vida, e percebi que por trás tem um tripé. Esse tripé que você traz de frente, baseado na honestidade, sucesso e respeito. É a família? Sim, sim. É o caráter? Sim, na verdade, nem seria honestidade, sucesso e respeito. Eu coloco o respeito em primeiro. Respeito, honestidade e sucesso. Nessa ordem. Eu entendo que o respeito, ele é a base para tudo na nossa vida, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. Então, eu entendo que o respeito, ele é o ponto de partida para tudo. O respeito, honestidade para chegar no sucesso. Vocês estão vendo que a entrevista promete, porque olha, ele me deixou assim, descontraída, e a bagagem que ele traz hoje como presidente da Piffer, Indústria e Comércio de Artigos para Festas, vai nos surpreender e muito. Mas antes da gente chegar a todo esse conteúdo, uma história de sucesso como a sua é uma história que vale a pena a gente trazer para os nossos telespectadores, para nós aqui também. Quem não tem história para contar de vida, superação, trajetória, que diria que seria o ser humano sem uma história? A origem, Piffer, a infância. Bom, eu sou natural daqui de Poços de Caldas. Eu nasci no ano de 1964, façam as contas. Tá ótimo! Mas peraí, qual é a fonte da juventude? Ensina para nós. Ensina para a geração 64. Quem me dera. No dia 8 de setembro, sou do signo de Virgem, meu ascendente é Virgem, minha lua está em Virgem. Eu sou levemente virginiano. Você é virgem? Levemente. 100% virgem. Virginiano, é diferente. Bom, então eu fui um garoto como outro qualquer, aqui em Poços de Caldas, há muito tempo atrás, aquela vida tranquila, pacata, que não é mais, Poços já não é mais essa cidade, mas eu sou um garoto comum, simples, de uma família simples. Quantos irmãos é filho único? Não, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais novo de 3. Eu tenho um irmão, que é o mais velho que eu, e uma irmã, que é a mais velha de todos. Você é o caçulinha. Sou caçula. E me fala um pouco, como que era a sua infância? Foi difícil a infância? Você teve alguma dificuldade quando criança? Passou necessidade? Conta um pouquinho dessa história do Piffer na infância. Era muito levado? Não, eu não era muito levado, era um garoto tranquilo.
Não, também não era um anjo, mas eu era um garoto tranquilo. Acho que eu não dei tanto trabalho para minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, por volta de 10 anos mais ou menos. O meu pai, quando eu tinha por volta de 10 anos, o meu pai faleceu. E aí a gente teve realmente uma vida difícil, né? Nós não chegamos a passar fome, nada disso, mas a gente teve uma vida bem simples, né? Com muita economia. Eu tinha 10, o meu irmão devia ter 11,5 e a minha irmã devia ter 13 anos. Então éramos todos muito novinhos e ficamos com a minha mãe, que assumiu esse compromisso de nos criar e fazer o que ela pôde para todos nós. E foi isso. Sentiu muita falta do seu pai? Senti sim. E principalmente a gente sente em idades mais adiante, né? Quando eu era criança, nem tanto, até porque eu perdi ele bem cedo e ele também ficou mais de um ano internado no hospital em São Paulo, então a gente perdeu bastante contato com ele. Mas depois a gente sente, e às vezes até sem querer a gente adota pessoas para fazer o papel daquele pai que infelizmente não teve principalmente presente. Quando está na escola, que chega o Dia dos Pais, na época nossa, que nós não estamos longe da data de nascimento, não, fazia as lembrancinhas, as gravatinhas para dar para o pai, para a mãe. Então você sentia essa dor que muitos não ter a presença paterna ali para entregar, mas ao mesmo tempo você podia ver que a mamãe estava continuando essa missão. Sim. Apesar de não ter o pai, a gente levava o presentinho do pai para a mãe que fez esse papel. Com certeza. Piffer, olha só, sair de Poços. Agora o Piffer já cresceu, viu, gente? Ele vai sair de Poços e ir para São Paulo. Quantos anos você tinha quando você tomou a decisão de falar, eu vou para São Paulo? Tinha 17 anos. Eu tinha feito 17 anos no mês de setembro, no fim do ano. E por volta do mês de novembro eu comecei a ter esse desejo de me mudar, de estudar fora. Aqui em Poços, naquela época, não tinha faculdades como tem hoje. Então, todo mundo saía para estudar. Então, com 17 anos, eu fui para São Paulo. E a gente sabe que sair de uma cidade pequena, né? Poços não era como ela é hoje, né? Enfrentar São Paulo, uma cidade grande, chegar com a cara e com a coragem. República, você morou em República, casa de amigos. Como foi? Como São Paulo te acolheu? São Paulo me acolheu super bem. Eu não tive problemas, medo de sair de Poços para uma cidade tão pequena e para uma cidade tão grande. Não tive medo porque eu não tinha ideia do que era São Paulo. Se eu soubesse... Ainda bem que você não teve ideia. Eu não sabia. Eu tinha ido pouquíssimas vezes para São Paulo e meu mundo era ali perto da casa da minha tia. Era o que eu conhecia de São Paulo. Então eu não tinha ideia do que era a cidade. Mas a cidade me acolheu super bem. Eu adoro São Paulo. Eu acho a cidade maravilhosa. Morei por 11 anos lá e foram 11 anos maravilhosos. E não te assustou ir tão jovem para lá? Não me assustou por isso, porque eu não tinha ideia do tamanho que era a cidade, do quão ela era perigosa, mas do quão ela é gostosa também. Eu não tinha ideia de como era. Então, por isso eu fui sem susto nenhum. Talvez, se eu soubesse, eu não teria ido. Eu poderia ter tido um pouco de medo. Mas quando a gente é jovem, a gente é bem corajoso. Bom, falando em coragem, todo viajante, ele sai com uma bagagem. E qual foi a bagagem dos sonhos que você levou para lá? Qual era esse sonho que você carregava na bagagem? O sonho que eu carregava na bagagem, então eu saí para fazer a faculdade. Então, o sonho que eu carreguei quando eu fui para lá era de fazer essa faculdade, me formar e seguir uma carreira. A vida da gente dá muitas voltas, né? A gente nunca é isso ou é aquilo, a gente está, né? E naquela época eu estava com o desejo de terminar aquela faculdade e seguir aquela carreira que eu almejava muito, né? Que era de artista plástico. Então eu fiz a faculdade de Belas Artes. Eu estudei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que na época que eu estudei, ela era localizada ali no prédio onde é a Pinacoteca do Estado hoje. Um prédio maravilhoso, então, você já antigo. Tinha grandes sonhos. Então, seu sonho, a sua bagagem dos sonhos, ela foi assim enorme. Sim. E você já foi
para um lugar que já era o boom das artes. Sim, sim. Que era a faculdade de artes. Nossa. E foi uma grande surpresa. Eu, um garoto de 17 anos, simples, sem experiência nenhuma, numa faculdade de artes plásticas. Foi uma loucura. Eu me deparei com uma série de coisas muito interessantes. Então você tem um pouquinho de Van Gogh. Olha, eu gosto bastante de Picasso, você tem um pouquinho disso no sangue, então. Sim, eu com gostei, certeza. Eu gostei de visitar os museus deles, foi o máximo. Então, a minha proposta era essa, de me transformar em um artista plástico, né? Que até então eu não era, porque eu não tinha conhecimento, não tinha know-how, né? Não tinha uma formação para isso. Então, o desejo era de me tornar um artista plástico. E você? Você pinta hoje? Não mais. A vida da gente dá muitas voltas, né? Mas você chegou a ter os seus quadros assinados. Sim. Vamos passar um pouquinho por essa arte aí? Então, aí eu me formei em artes plásticas e aí eu, ao invés de me tornar um artista plástico, eu me tornei um professor de artes. Eu dava aula de educação artística, de artes, desenho geométrico e desenho geométrico. E foi muito interessante. E juntamente, depois de um tempo, eu comecei também a pintar. Sim. Né? Aí sim eu vivenciei essa vida de artista. E você plástico. vivenciou o quê? O estilo. Qual o seu estilo que você projetou nas suas telas? Então, que saiu de dentro do Piffer? Você falou em Van Gogh e Picasso. Então, eu por incrível que pareça, eu tinha um estilo meio similar. A gente sempre se inspira em alguém. A minha inspiração era o Picasso. Eu sempre gostei de produzir, na verdade, obras mais modernas, obras cubistas. Picasso foi o precursor do cubismo. Então, o meu trabalho identificava um pouco com o dele. Né? Então, eu fazia um trabalho assim. Eu sempre colocava figuras com formas representadas através de formas geométricas. E essas telas estão guardadas? Essas telas eu vendi todas elas. E não sobrou nenhuma delas. Eu até tenho muita vontade. O que eu faço com você? Eu até tenho... Porque ia ser um sucesso uma exposição sua. Sim, com certeza. Então eu fazia... Pelo conhecimento internacional que você tem, pelas viagens que você já fez nos maiores museus de arte. Uma obra de arte, uma exposição sua, ia ser um sucesso fenomenal. Estão para o mundo as suas artes? Não, estão todas em São Paulo, porque eu fazia e vendia lá em São Paulo. E como era o meu trabalho, eu nunca tinha nenhuma comigo, todas eu vendia. E aí quando eu decidi não pintar mais, porque eu comecei a dar muitas aulas, eu acabei ficando sem nenhuma delas. Bom, e como você me falou, ele falou assim, olha, Sandra, hoje no dia da minha entrevista, eu aposentei, né? Você aposentou, hoje você está na presidência da Piffer, Indústria e Comércio de Artigos para Festas. Não é uma oportunidade para você voltar a pintar? Sim, é uma oportunidade. E trazer essa bagagem da formação acadêmica que você tem para Poços de Caldas, sim, que é uma cidade que está crescendo e valorizando o turismo, ter você, um filho da cidade, fazendo uma exposição? Então, eu já pensei nisso. Não é eu vou cobrar. Eu quero ir na sua exposição, por favor. Quando eu de fato me aposentar, porque eu me aposentei, mas não aposentei. Eu continuo lógico, você está presente lá direto. Eu vou todo dia na fábrica e vou todo dia na loja. Sim. Então eu tenho tido eu me aposentei, mas continuo trabalhando o dia inteiro. Com menos uma carga horária menor. Mas eu vou todo dia ainda nos meus 2 locais de trabalho. Mas até o ano que vem, aí eu realmente pretendo ficar o dia todo disponível. Aí sim, eu quero fazer alguma coisa voltada para nesse tema. Da sua formação acadêmica, porque, gente, olha só, estou fazendo uma varredura na vida do Piffer. E por quê? A gente já vivemos uma infância, quase uma juventude, quase no mesmo pedaço ali. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso. E o Piffer traz essa bagagem intelectual
porque a indústria dele é sólida no mercado, um grande empreendedor, ministra palestras, sua empresa também, convidado sempre para trazer o incentivo, a motivação, mas nós vamos conhecer muito mais aqui da vida do PIF e nós vamos cobrar, viu, gente? Uma exposição de quadros, telas, e muita gente vai querer ter seus quadros em casa, viu? Não esquece que é daqui a alguns anos, não, uns anos, o ano que vem, tá? Combinado, vamos fazer um combinado o ano que vem, tá bom? Em primeira mão, porque o Podstar 8 adora sair na frente. Piffer, você ficou quantos anos em São Paulo? 11 anos. 11 anos. Eu morei por 11 anos em São Paulo. E as suas telas ficaram ficando lá, tem parte da sua história lá também. Sim, sim. Você gostava de morar em São Paulo ou era mesmo porque a cidade era oportuna na época? Eu gostei muito de morar em São Paulo. A cidade é o máximo. São Paulo é uma metrópole, uma das melhores do mundo. Então eu gostei muito de morar em São Paulo. Tem bairros também ali bem, tem história, tranquilos, tem o Mercadão, tem... Mas eu vivi sempre no buchicho, morando nas regiões próximas ao centro. Sim. Então sempre no meio, agito. No agito, porque você é isso, você é. Eu até fui, eu não sou mais, mas eu até fui há mais de 40 anos atrás, né? Poxa vida, Pif, olha, um prazer muito grande pode estar hoje na nossa programação, bater esse super papo descontraído com o Piffer. Gente, descobri que toda essa bagagem que ele traz à frente da Piffer, Indústria e Comércio, hoje Indústria e Comércio de artigos para festa, muito incentiva e está de frente com o Piffer depois de muitos e muitos anos. Vocês vão ver uma historinha que eu vou contar aqui agora, que daqui a pouco eu vou contar essa historinha. Piffer, quando você resolveu voltar para sua cidade, terra natal, Poços de Caldas? Eu decidi voltar para Poços quando eu tive o desejo de montar a minha empresa. Eu entendia que em São Paulo eu não iria conseguir montar essa empresa com a mesma facilidade que eu teria aqui, né? Aí eu voltei para a casa da minha mãe, fui morar com ela, e então eu entendia que em São Paulo eu não conseguiria montar essa empresa como eu conseguia montar aqui em Poços de Caldas. E você saiu de São Paulo retornando a Poços já com a ideia de trazer a fábrica de material que traz na sua composição a espuma vinílica acetinada? Isso, EVA. Aí, tá vendo? Falei difícil para saber que ele ia falar EVA. Espuma, muita gente não sabe que é espuma vinílica acetinada, etil vinil acetate. Podstar 8 é cultura. Então, sim, eu já vim com o desejo de montar uma empresa que trabalhasse tivesse como matéria-prima básica o EVA. E em Poços você foi o pioneiro. Olha, eu sem querer me gabar. Todos nós temos conhecimento. Eu fui um dos pioneiros no Brasil. No Brasil? No Brasil. Isso que eu tinha minha dúvida. Eu era em Poços ou era no Brasil? No Brasil. Poucas pessoas trabalhavam com EVA naquela época. Porque era isopor que dominava. Sim. Eu lembro, que uma vez, gente... Eu fiz 25 anos. Uma vez eu fiz 25 anos. Não fiz mais. Eu também. Aí a mamãe pegou na hora do bolo lá, ela colocou uma vela com desenho do 25 e eu sou muito estabanada. Na hora da fotografia na câmera Kodak, fui lá mexer na vela. Quebrou. O bendito isopor, ele quebrava. Então, quando o mundo era dominado pelo isopor, você traz a inovação de produtos, de artigos de festas... Em EVA. Você sabe que esse era o meu grande argumento para vender o meu produto, o que você acabou de falar. Eu sempre dizia para o cliente, olha, o isopor pode quebrar. Exatamente. E ele de fato quebrava. Ele quebra. Então esse era o meu grande argumento. Ele é cruel. Ele enchia os olhos da gente e depois quebrava. Sim.
Piffer, e tem mais, gente, é uma conversa, um bate-papo super bacana que nós estamos trazendo aqui com o Piffer. Você está vendo que a matéria está saindo assim bem soltinha, muitas coisas nós estamos descobrindo desse gênio inovador que apostou no EVA e desbancou o isopor. Foi um pioneiro. E nós estamos vendo aqui hoje em nossos estúdios alguns trabalhos que se encontram na indústria do Piffer. Piffer, essa empresa renomada. Nós temos aqui o catálogo também, um catálogo de produtos, olha, enorme. Piffer, nós vamos chegar nesse material aqui, viu? Okay. Vamos abordar daqui a pouquinho a qualidade, a leveza, a praticidade e a durabilidade. A durabilidade, um produto que inquebrável, você pode não, se eu fizesse 25 anos não ia quebrar. Isso. Te garanto que não ia quebrar, porque fica muito mais bonito a minha mesa. Olha só. E você saiu com essa ideia de trazer essa indústria para Poços. E aí, quando surgiu a primeira porta aberta, oportunidade, que você falou, agora eu vou começar a produzir? Na verdade, foi o seguinte... Quando eu vim para cá, para abrir a minha empresa, essa história até pouquíssimas pessoas sabem. Então, em primeira mão, gente, olha só, hein? Em primeira mão. Poucas pessoas sabem. Eu vim com o intuito de abrir a minha empresa. Contudo, chegando aqui, o meu irmão me fez uma proposta de montar com ele uma empresa de informática, uma loja de informática. E aí eu acabei... e há tanto tempo atrás, também informática era tudo, né? Era assim. Estava chegando, o crescimento, as perspectivas eram excelentes. E aí eu abri mão do meu desejo de abrir a minha fábrica para montar essa loja junto com o meu irmão. E assim nós fizemos. Nós abrimos uma loja, a Point Informática, que existe até hoje. Né, periféricos e suprimentos para a gente informática. Olha só. Bom, mas aí realmente, com o passar do tempo, eu fui entendendo que realmente não era a minha praia. Lembra que eu sou formado em artes plásticas e informática não faz muito sentido. Sim. Bom, aí eu fui entendendo que não era bem a minha praia, e aí nós tínhamos alugado uma casa do lado da casa da Dinda, que era uma casa grande, e aí tinha alguns dormitórios, deixa eu ver, acho que tinha uns 3 dormitórios, uma sala. A Dinda está me soprando que são 2 dormitórios. É isso mesmo, vou mandar um alô para a Dinda, para a Selma, a plateia, tem plateia, já pensou que pode estar com plateia? É só pode estar 8, porque aqui você é a estrela e você que está aí na telinha também faz parte dessa constelação. Bom, e aí a gente tinha disponível a cozinha e a copa dessa casa. Não tinha nada lá. E por fim eu acabei retomando o meu desejo de montar a empresa, e ali nessa cozinha e nessa sala eu montei a minha empresa. Eu separei a sociedade com meu irmão, ele ficou com a loja, ele tem a loja até hoje, e ali naquela cozinha, naquela copa, eu comecei a empresa. Era na Correia Neto? Não, nós vamos chegar na Correia Neto. Depois. Então, nós vamos chegar na Correia Neto. Okay. E você começou com objetos pequenos, imã de geladeira, caixinhas surpresas, enfeitinhos. É isso mesmo? Isso. Na verdade, o primeiro produto que foi criado por mim, aí nesse caso esse produto foi eu mesmo quem criou, foi um lápis. Um lápis, eu fazia a ponteira do lápis. Então, eu era professor, eu dava aula para muitas crianças lá em São Paulo, e eu tinha notado que 95% dos meus alunos iam para a escola com um lápis e uma ponteira em cima, os pequenininhos, que eu dei aula para adulto também. E os pequenos, 95% é muita coisa, né? Eu vi ali uma perspectiva, né? Ali eu vi uma opção de negócio. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Já era o espírito do empreendedorismo nascendo. Então, o meu primeiro produto foi uma ponteira de lápis, no formato de um palhacinho. Até o logo da nossa empresa, até pouco tempo, era um palhaço. Sim. Era um palhacinho, foi o primeiro produto.
Mas aí os tempos mudam, aí esse palhacinho não é mais o nosso logo. Mas foi o primeiro produto, um produto pequeno, como você falou, uma ponteira de lápis, e logo em seguida surgiram sim imãs de geladeira, porta-retratos, né, produtos pequenininhos. E essa aceitação, como foi colocar esses produtos no mercado? Então, ainda quando eu morava em São Paulo, eu comecei a desenvolver esse produto. Eu ainda lá em São Paulo, eu comecei a fabricar eu mesmo. Na verdade, não era fabricar, comecei a produzir artesanalmente essas ponteiras de lápis. E eu vendia tudo. Eu vendia com muita facilidade, muita mesmo. Por isso que eu decidi, optei por abrir uma empresa. E aí eu já vim mais seguro. Então, e aí quando depois aqui em Poços, quando eu abri a empresa, eu também não tive problemas para vender. E é verdade que tudo começou numa garagem? Então, aonde que entra a garagem? Não era uma garagem, foi uma cozinha. A garagem seria uma promoção. Era uma cozinha. Começou na cozinha, da sua casa. Dessa casa que eu aluguei com meu irmão. Começou na cozinha. Na cozinha. Então a garagem já foi uma promoção um pouco mais adiante. Já foi vamos dizer, subir de nível. Exato. E, Piffer, quando você saiu da cozinha, passou lá para Correia Neto. Isso. Então aí... Eu quero a Correia Neto. Isso foi em 1995. Eu voltei para Poços em 1994. Em 1995 eu me mudei para Correia Neto, e essa é a data que eu entendo que a empresa surgiu de fato, né? Eu vou contar um pouquinho, gente. Eu vou ter uma história aqui agora. Eu tô curioso para saber dessa que história casa é essa. da Correia Neto. Era assim, ó. Na época, eu tinha uma moto. Eu sempre fui aventureira. Só que meu pai puxava minha orelha. Eu chegava no final de semana, eu sumia. Aí meu pai falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ela pega essa moto, ela some, eu vou chegar e eu vou tirar a gasolina dessa moto, quero ver ela arrumar dinheiro para ela andar de moto. Aí eu falei, gente, meu pai vai arrancar o dinheiro meu, ele não vai botar mais gasolina para minha moto. Chegar no final de semana, eu queria sair com a minha moto. Aí meus amigos falaram assim, ué, Sandra, ali na Correia Neto tem uma casa que dá oportunidade para as pessoas trabalharem. E lá você pega um saco assim de Papai Noel e monta. E depois eles te pagam direitinho. Eu falei, nossa, garantido meu final de semana. Bati lá. E consegui pegar na época vinha em sacos. A moça me explica, tem que ficar, dava o modelo do Papai Noel vermelho. Você lembra desse Papai Noel? Lembro. Tinha o punhinho pra gente colar direitinho, cedia todo o material pra gente. Eu falei, nossa, tô salva, vou continuar andando de moto. E ali, Piffer, eu fazia direitinho, porque eu peguei o Papai Noel, porque eu sou muito estabanada. E o Papai Noel era mais fácil para fazer. Vinha um quadrado assim, com os furinhos, aí vinha tudo separado. Era organização top. Os punhinhos, os olhinhos, a carinha, que você tinha que preencher aquela carinha do Papai Noel, tudo de EVA. Ali eu falei pra minha irmã, junta aqui comigo que a gente tem dinheiro no final de semana. A gente corria. E às vezes levava mais de 15 dias, mais de mês, mas quando eu ia lá entregar, nossa, a gente saía feliz da vida. Sandra, sabe que eu tô me lembrando disso? Eu tô me lembrando de você com a sua irmã. Isso mesmo. Como que a sua irmã chamava? Ela chamava Núbia. Núbia. Solange. Era eu e ela. A gente aprendeu a entrar. Isso faz muito tempo, né? Foi em 1995. Sim! 28 anos atrás. Mas a importância que você já dava oportunidade para as pessoas sobreviverem. Que a gente queria, como se diz, pegar o dinheiro e correr para abastecer a moto. Sim. Aí a minha irmã falou, nossa Deus, bora! Entendeu? E foi muito útil, foi muito bacana. Meu pai chegava, mas não sei se estou arrumando dinheiro, nós estamos trabalhando. E na verdade a gente levava pro quarto e trancava lá, montava tudo e ia entregar. Então foi um momento assim que eu posso falar que a gente já admira faz tempo. Então você lembrou. Lembrei. Lembrou das doidinhas que chegavam lá.
E sabe que aquela época foi muito interessante. Sim, né? e foi o ano que você chegou em Poços. Foi. Eu cheguei em 94 e isso foi em 95, mas eu cheguei no fim de 94. Sim, sim. Então eu lembro você lá entrando, entendeu? A gente olhava e falava assim, nossa, que moço bonito que tá chegando aqui. Nossa, sempre bem arrumado, com aquela aparência de quem estava vindo da capital mesmo. Porque eu vivia em Poços, mas eu viajava muito. Né? Entre eu e minha irmã, eu viajava bem mais do que ela, porque eu botava minha moto na estrada. Naquela época, não usava capacete, não usava nada. A gente sobreviveu. Né? Tinha um morrão de São Benedito, a gente soltava moto ali. Então, você me ajudou muito a abastecer o tanque a minha moto, e muito obrigada por isso. Quero te agradecer aqui em público, viu? Eu também te agradeço que você cooperou com a gente, né? Trabalhou, foi uma das prestadoras de serviço que a gente teve durante um bom tempo. Sim, nossa, né? Aquele era um movimento. Eu vi aquelas mulheradas, rapazes, todo mundo. Você abriu um leque para todo mundo e todos os tipos de gente. Você não discriminou. Ali, quem precisava de uma oportunidade, quisesse trabalhar, casa, garoto, era bem... Né? Nossa, a gente adorava, a gente te amava, sabe? Ali eu conheci muita gente também, a gente fazia amizades, então você desenvolveu uma grande família através com esse sistema delivery de montagem que você trouxe. Nossa, já adotei o delivery sem saber. O sistema de delivery de montagem. É que a lição foi boa. Viu? Agora, Piffer, vamos conversar, vamos retomar. Nós estamos recebendo nesse bate-papo que está correndo solto aqui, ele que é um empreendedor, ele que é presidente hoje da Piffer, Indústria e Comércio de Artigos para Festas. Essa entrevista está correndo soltinha, tem história para contar. E você, com tudo isso, Piffer, você incentivou muita gente. Você trouxe muita gente a acreditar nos seus sonhos. Quando você chegou no ápice de estar como proprietário, agora você é presidente, passou a direção para o seu sobrinho. Tá, Bruno, olha, seu tio tem história, viu? Cuida bem de tudo isso aí. Ele sabe, é o meu sobrinho mais velho. Somos fãs, viu? Ele participou de uma boa parte delas. Sim, tá em família, quer dizer, a parte administrativa tá ali em família, você fica tranquilo, porque você viaja muito, né, Piffer? Você viaja bastante, depois nós vamos entrar nessa parte das viagens. E você, Piffer, para ter a empresa, a indústria, sair, montar essa grande empresa, quantos funcionários hoje, montar um galpão daquele tamanho que você tem lá na Zona Sul, você teve apoio? Olha, ou foi sozinho? Bom, então vamos lá. Os funcionários são 220, o número hoje, nós já chegamos a ter 350, você acredita? Poxa, acredito. Hoje nós temos 220, acredito. Contudo, com os 220 nós produzimos mais do que com os 350. Isso quer dizer que a gente aprendeu a trabalhar melhor, a empregar melhor o tempo, né? Então, a gente produz muito mais com esses 220 do que com os 350 e vende muito mais também. Tem ainda, né, 75 pessoas que trabalham para a gente indiretamente com representação, né, como representantes comerciais. E se a gente teve algum apoio, veja bem, depois da Correia Neto, né? Correia Neto, para quem não sabe, é o nome de uma rua onde a empresa estava sediada, né? A sua primeira sede oficial. Eu comprei um terreno lá na Zona Sul, e aí esse terreno, e construí a fábrica, a nossa fábrica lá na Zona Sul. Um terreno que eu comprei. E aí eu fiz uma obra, ficou bem legal, eu fiz uma casa, um apartamento para mim em cima da fábrica, ficou bem interessante. Aí o espaço nosso ficou pequeno e aí eu tive que ampliar a fábrica. Onde era garagem, onde era quintal, onde era uma área livre, tudo foi transformado em fábrica. E aí ainda ficou pequeno, eu tive que alugar um imóvel na frente. Ainda ficou pequeno, eu aluguei um imóvel do lado. Então eram 3 imóveis. Foi o momento onde eu falei, não, eu preciso concentrar tudo num lugar só. E aí eu tinha a informação de que a prefeitura doava áreas para as empresas. Eu tive essa informação
né? Isso foi mais ou menos em 2000, antes de 2010. E aí eu procurei, era a informação que eu tinha que procurar através dos vereadores, buscar essa informação. Na época, o Paulinho Corominas era vereador aqui. Ele foi um cara que me apoiou muito, sim. Ele ajudou bastante nesse percurso de fazer acontecer. E o prefeito era o Paulo Tadeu. E aí nós conseguimos uma doação de uma área de 5.000 metros quadrados. Bem pertinho de onde era a minha fábrica. Aliás, era a mesma rua. Sim, sim. E eu até... Eles queriam muito doar numa área que era bem afastada, era onde é o distrito hoje, mas na época não era nada, né? Não tinha nada lá, sim. Era só terreno. E aí eles me ofereceram muito uma área lá, me ofereceram uma área muito maior, mas eu não quis. Eu não fico aqui com 5.000 metros, que está dentro de uma região que a gente teria acesso mais fácil. Então, sim, eu ganhei uma área da prefeitura, né? Na época o prefeito era o Paulo Tadeu, de 5.000 metros quadrados. Poxa, vendo um sonho. Começou então agora você sonhar mais alto. Sim, sim. Aí eu construí um galpão de 1.500 metros quadrados, que era um galpão muito grande, né? 1.500 metros quadrados. Esse galpão hoje tem cerca de 4.000 metros quadrados. E como se divide a empresa hoje, a fábrica? Como que é? Por exemplo, vamos fazer uma visita na Piffer. Vamos passar por quais setores? Bom, nós temos diversos setores. Temos, como qualquer outra empresa, temos o setor administrativo, né? Aí dentro do setor administrativo tem diversos outros setores, que é o de contabilidade, o financeiro, né? O de vendas. Mas então, em resumo, nós temos o setor administrativo, que engloba diversos setores, o setor de vendas. Né? Falar em setor de vendas, a Piffer hoje ela tem a licença de vários nomes de Disney, que não é só a pessoa, não pode usar o nome Disney e os personagens sem autorização. Sim. Quais são hoje as licenciaturas que a Piffer tem? Olha, a licença, de marcas. A licença foi um caminho que eu encontrei para a empresa crescer. Há muitos anos atrás eu percebi que as crianças elas iam numa loja, elas não queriam comprar um palhacinho, um ursinho, elas queriam os personagens. E foi onde eu comecei a licenciar personagens. Então hoje nós temos a licença da Disney, que engloba muitas outras licenças, né, que são princesas, que são Mickey, Minnie, Moana, Encantados. Tem um número muito grande de personagens que fazem parte da Disney. Gente, Marvel, que é composto pelos Vingadores, né? Que é o Homem-Aranha, o Hulk, o Capitão América. Nós temos a licença do Homem-Aranha, que também faz parte da Marvel. Alguém pode vir a produção? Olha a perfeição. Esses produtos, eu não sei se está aparecendo por causa do plástico. Está aparecendo? Olha lá, a produção está dando um sinal. Esse produto aqui é maravilhoso. Olha aqui. Né? Esse é uma das licenças mais fortes, Vingadores. Né? Maravilha. E a gente tem as principais licenças do mercado. A gente tem ainda a Patrulha Canina, nós temos Ladybug, nós temos Masha e o Urso, nós temos PSG, Paris Saint-Germain, nós temos... Os times também? Só o Paris Saint-Germain. Só, você fala só Paris, só, ele é tão modesto, só Paris Saint-Germain. É uma licença internacional, o custo é dólar, é uma licença bem difícil. Olha, tudo isso para que você tenha na sua festa produtos de qualidade, perfeição, efeito de foto, satisfação aos olhos, aos convidados. Vocês também fornecem produtos para decoração de casas noturnas, bar, tudo isso. Estou vendo aqui, olha aqui. Esse tema boteco, ele faz muito sucesso, muito sucesso. A vida festa, tem tudo. Você empreendedor que está abrindo o seu boteco, sua cervejaria, a decoração pode. E as pessoas fazem festa com tema de boteco também, adultos. Sim. Adultos. Olha aqui a perfeição. Esse é Encanto,
que é uma licença da Disney. Essa licença é linda, Puxa linda, linda. É linda. Olha, que encadernação é essa? Que efeito visual, bottoms? Esses são enfeites redondos. Esse daí é um outro, deixa eu ver. Esse é o painel sublimado, é aquele produto que está ali atrás. Olha aqui atrás. É aquele painel. Olha atrás. Aqui vou até sair um pouquinho para mostrar, porque vale a pena. Olha só, uma perfeição. Quer me dar ele, Sandra? Sim, Quer ver? sim, olha que produto interessante. Eu posso levantar aqui? Pode. Quer ver? E tem um atrás. Olha aqui, gente. Vamos fazer uma demonstração. Qual câmera que fica melhor? Essa aqui. A do meio. Vamos para trabalhar com a do meio, por favor. Essa pode ser? Olha só. Se tivesse essa daqui. Essa é melhor? Essa aqui, ó. Legal? Olha que produto interessante. Ó. Ele vem assim dentro de uma sacolinha. A sacolinha. Faça um favor, produção. Vê se tem uma sacolinha. Aí. Por gentileza, Selma, por favor. Olha que produto. Pode levar ele para ele. Acho que vale a pena mostrar. Então ele vem aqui dentro dessa sacolinha, né? Eu nem vou colocar para não perder muito tempo. Sim. E aí a gente tira da sacolinha e é só fazer isso. Um painel tá pronto. O painel está pronto. É muito legal, né? É prático. E esse ainda é o tamanho pequeno. A gente tem, esse tem 1 metro de diâmetro. A gente tem com 1,5 metro. É bem legal. Para todas as festas temáticas, desenvolve. Todos esses temas. Esse aqui é o do Sonic. É uma licença que eu nem mencionei, que a gente tem. Também. Que é um sucesso de venda. Parabéns, não quebrou. Se fosse isopor, se você fizesse isso com isopor, que sujeirada que ia estar aqui. Nossa, como inovação. É uma tecnologia que também vocês investem. Como que é esse estudo para chegar nesses projetos? Então, esse é um dos setores, eu estava falando dos setores da empresa, um deles é o setor de marketing e desenvolvimento. Ali nasceu esse produto. Ele foi criado pelo nosso setor. Todos os nossos produtos foram criados e desenvolvidos dentro da nossa empresa, pelo nosso pessoal do setor de marketing e desenvolvimento. Parabéns, viu? Parabéns ao seu setor de marketing e desenvolvimento. Para eles. Por favor, e garanto que essa demonstração que você fez aqui, muita gente vai começar a acessar a loja do Piffer. E a loja Piffer está na Rua Assis, mas antes disso, tem mais coisa para a gente falar, festas temáticas em geral. O que em termos assim, por exemplo, festa junina, festa de aniversário, tudo. Sim, a gente produz produtos para festas em geral, festas sazonais e festas de aniversário. Sim. Hoje em dia, o grande sucesso são as festas sazonais, que são as festas tais como Carnaval, Páscoa, festa junina, Halloween e Natal. O que puxa. É o carro-chefe da empresa hoje em dia. O mercado muda muito, né? Hoje em dia, os sazonais são mais fortes que os licenciados. Essa não é uma realidade de sempre. Essa realidade do sazonal ser mais forte do que o licenciado veio com a pandemia. Não sei o porquê, mas é o que aconteceu. Hoje em dia, a festa junina é extremamente forte para a gente. O Carnaval, Páscoa, Halloween é muito forte. E tem novidades chegando aí para o Halloween? Muitas. Será que eu consigo tirar algumas novidades da festa de Halloween da PIF? Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Halloween já foi lançado. Por incrível que pareça, a gente... não tá. Não tá, lançamento, tá vendo? É lançamento mesmo. Esse catálogo ele é de 2023, mas os sazonais têm um catálogo específico para eles. Aí não tem o sazonal. Mas o Halloween, a gente começa a vender em maio, porque a gente vende para a loja, né? Então, agora está todo mundo vivendo festa junina, mas a festa junina a gente vende em janeiro, começa a trabalhar em janeiro. Em maio a gente começou a trabalhar o Halloween. Hoje em dia, se você for na fábrica, você vai achar que a gente está em outubro. E como que está as redes sociais? Nós temos aí o nosso público que está assistindo, o Podstar 8, ele
está entrevistando hoje com muita satisfação, alegria mesmo, o Piffer, que responde, presidente hoje da Piffer Indústria e Comércio de Artigos para Festas e Decoração, né? Para festas em geral. E as redes sociais, como Piffer, tem toda, passa para a gente. Estamos em todas. O nosso Instagram da fábrica é o @PifferFestas. Piffer Festas. Olha só, vamos anotar aí. Vamos repetir. Piffer Festas. Piffer Festas. Piffer com dois Fs de faca. Pra ficar firme. Piffer com 2 Fs de sentir firmeza. Sim, 2 Fs de firmeza. Firmeza, mas eu senti firmeza. E a gente tem também o Instagram da loja, que é uma loja de festa aqui em Poços, que é o @Castelo Piffer. Vamos repetir? Castelo Piffer. @Castelo Piffer. Então Isso. você pode acessar essas 2 páginas, esses sites, que você vai viajar pela Piffer. Isso. E temos o site que é www. Né? Sim, pode passar tudo. .piffer.com.br. Porque hoje tudo é aqui, ó. Sim. Tudo é aqui na palminha da mão. Então a Piffer também está na palma da sua mão. Lembrando que o Padstar 8 tem o apoio da Star Cuff, que está nos homenageando. A gente até tirou, mas a cesta que estava aqui de café da manhã tem de todos os tamanhos. Ela que responde pela Star Cuff, a Neiva Gaiga Paulino, um abraço, minha querida. Realmente está fazendo toda a diferença ter você aqui com a gente. E olha, se você quer homenagear aquela pessoa querida, fazer um mimo, que não precisa ter datas especiais para homenagear, né, Piffer? Então, os salgadinhos, tudo que nós estamos trazendo para os nossos entrevistados, está vindo aqui, ela está aqui no nosso telão, a Star Cuff. Se você me permitir cortar, eu conheço a Neiva, eu conheço as coisas que ela faz. Pronto! São de primeiríssima qualidade. Exatamente, olha só. Tudo delicioso, eu recomendo. E olha que ele roda o mundo. Quais as principais cidades do exterior que você viajou? Você já teve em tantos lugares? Muitos lugares. Nossa, quando eu entrava nas redes sociais dele, eu falei, olha onde que o Piffer tá. Às vezes eu queria falar com ele, eu ligava para falar, porque nós temos uma paixão em comum, que são os cães, né, Piffer? Isso. Os cães. Quantos filhos de patas você tem hoje? Eu tenho 3 na minha casa. Sim. Eu já cheguei a ter 15 na minha casa. Sim, hoje eu tenho 3 cachorros, 2 foram resgatados e um é de 17 anos que eu comprei há muito tempo atrás. Mas eu tenho 11 na fábrica, 11 cães resgatados também. E é tão bom quando a gente... Eu tenho 5, eu estou com 5. Todos com uma história, tem uma resgatada, todos eles têm... Eu trouxe... Eu fui lá, peguei, resgatei, estão comigo. 13 anos, os mais velhinhos. E tem agora que chegou a Serena, que é uma meninona de 1 ano e pouquinho, que fica fazendo arte lá na minha Uma delícia, né? Nossa, a companhia, a gente chega em casa, eles estão lá fazendo aqueles mimos pra gente. Né? Nossa, uma delícia, uma delícia. Então nós temos isso em comum. E a Neiva está com a gente aqui no Padstar. E o telefone da Neiva, depois dessa aí, olha, pode... Que olha, que é de encher paladar, qualidade, fresquinho, a gente sente gosto, né, do tempero, do que está comendo. Você vê, é 35 999 50 23 17. Ela tem cestas de todos os tamanhos, viu, gente? Não é só em datas especiais que você deve fazer um mimo para aquela pessoa querida. Gente, a vida da gente passa tão depressa, tão rápido. Já que às vezes receber uma cesta de café da manhã sem ser nenhuma data especial. Justamente a cesta do mimo que ela traz, que ela trouxe pra gente hoje. É tudo de bom, né? Então, Piffer, vamos para as nossas fase final, porque a gente elabora tanta coisa, no fim quase não sai nada do que a gente elabora. A gente põe a carta na manga e acaba quase não saindo. Mas nós temos aqui na nossa plateia a Dinda. Dinda, um abraço, meu amor. Olha lá, ó, levantando a mãozinha dela lá atrás. Ó, beijo. E a Dinda me disse que você fornece, Piffer, uma estrutura excelente de trabalho para os seus funcionários. Me fala um pouquinho desse trabalho humanizado que você oferece para a sua equipe e a diferença que isso traz até na produção e no trabalho para eles desenvolverem, sabe, ter aquele prazer, eu tenho um patrão amigo humanizado. Me fala um pouquinho desse seu lado.
Bom, o respeito é o meu principal valor e é o principal valor da minha empresa também, tanto da minha fábrica quanto da minha loja. O respeito Me chamou é o nosso atenção esse principal teu valor. tripé. Eu pus na minha sequência, mas quando eu vi a tua base nesse tripé, eu falei, poxa, vai ser uma baita de uma entrevista. Sim, respeito, honestidade, simples e sucesso. Eu troquei as palavras, eu troquei a ordem. Mas não tem problema, Sim, né? sim. Não tem problema. É a mesma coisa. Então, lá na fábrica, sim, nós temos uma preocupação de proporcionar o melhor que a gente pode para os nossos funcionários, exatamente por respeitá-los, né? Hoje em dia, a gente tem objetivos na vida, né? Esses objetivos vão mudando, né? Eu já tive o objetivo de faturar tanto por mês, já tive o objetivo de ter número X de clientes, já tive o objetivo de ter tantas licenças, diversos objetivos. Eles vão mudando com o tempo. Hoje em dia, o meu objetivo é um só. Na minha empresa, o meu pessoal, é o de tornar a empresa cada vez melhor para os seus colaboradores. O seu pessoal, você me disse aqui, o prefeito disse, o meu pessoal. Quantos funcionários direto? 220. Quantos indiretos? 75. Continua a sua conclusão. Vocês estão vendo que ele está falando de quantidade, mais de 100 funcionários. Entendeu? São 220 direto. E temos 75 representantes comerciais autônomos. Então, e ele com essa preocupação acolhendo toda essa equipe. Continua, por favor. Já conquistei o que eu tinha que conquistar para mim. Eu realmente estou satisfeito. E não que eu tenha muito, é que na verdade eu não preciso de mais do que eu tenho, com certeza. Eu faço questão de que a empresa seja cada vez mais uma empresa melhor para os seus profissionais. A gente ainda está longe de ser uma empresa maravilhosa para os funcionários, mas a gente está caminhando para isso. E com um número tão grande de pessoas, aí fica ainda mais difícil, né? Mas a gente faz o que a gente pode, né? Nós temos plano de saúde, plano odontológico, nós temos um RH super atuante, né? O RH que faz uma série de atividades, de comemorações lá na fábrica, que tem uma série de preocupação de conversar com cada funcionário. Nós fazemos, o RH ele faz todo mês uma festa de aniversário dos aniversariantes do mês. Para a festa junina, por exemplo, que foi agora, a gente fez uma semana de café da manhã junino. Cada dia algo de diferente no café. Bom, a gente que maravilha! O RH é bem atuante. Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia das Crianças, isso é sempre comemorado, eles são lembrados, valorizados, né? A gente sempre, o RH ele é bem atuante. Poxa vida, olha só como é importante uma empresa que tem por trás essa estrutura que está dentro do proprietário. A empresa flui, a empresa produz, e você teve algum momento nessa transição de economia que te assustou ou nada te assustou? Sim, assustou muitas vezes, inclusive. Como empreendedor, empresário, como você superou? Olha, eu não posso deixar de dizer que a pior fase foi essa fase do Covid. Nós trabalhamos com festas, foi um dos setores mais afetados, né? Nós fomos o setor que mais sofreu, foi o setor de festas, eventos, comemorações em geral. Eu senti na pele isso. Eu fiquei muito assustado. Eu senti na pele. Eu fiquei muito que assustado. Que é a minha área também. Mas nós superamos, nós somos brasileiros. Não desistimos nunca. Então a gente. Estamos aqui de frente um ao outro. Exato. Não pode estar 8, onde aqui você é estrela. As considerações finais, Piffer, e aquela mensagem de empreendedorismo para quem está do outro lado da telinha e está achando que o mundo acabou. Imagina, por favor. O mundo tem muito ainda para oferecer. Bom, a minha mensagem final de empreendedorismo, né? Ela é a seguinte: eu entendo que todo mundo pode empreender. Quem quiser, qualquer pessoa pode empreender, desde que tenha o desejo e faça por onde. Por quê?
Veja bem, eu sou, né? Você perguntou muito da minha infância, menino pobre. Sim. Que não tinha pai e tudo. Tudo que eu construí na minha vida foi com trabalho. Eu abri a empresa com dinheiro que eu consegui guardar trabalhando como professor, né? Então nada veio por acaso. Existem pessoas que têm sonhos e existem pessoas que têm metas. As pessoas que sonham, elas vão sonhar sempre, a vida toda. E as pessoas que transformam o sonho em meta, né? O sonho é uma coisa, a meta é outra. O sonho pode realizar ou não, a meta realiza. Por que a meta realiza? Porque na meta a gente determina prazos, a gente determina ações, né? Então aí eu vou fazer aquilo que eu determinei. Se eu tenho uma meta, e se eu sou um menino pobre, quero ser um empreendedor, e se eu tiver meta e construir, né, um plano para eu fazer aquilo que eu quero, eu vou conseguir. Então eu quero dizer a minha mensagem final, eu enrolei tanto para dizer que todos podemos tudo o que queremos, tá bom? Basta que a gente faça por onde, tá bom? Podstar 8 recebeu nesse bate-papo gostoso, aprendizado, Benedito Piffer Filho, presidente da Piffer Indústria e Comércio, Artigos para Festas. Piffer Loja, localizada no centro de Poços de Caldas. Faça favor. Na Rua Assis, 1328, bem do lado ali da Giltex, da Cacau Show, da Casa das Meias, quase em frente à Drogaria São Paulo. Toda de vidro, a vitrine toda de vidro, com detalhes maravilhosos dos produtos expostos. Suba a escadinha e comece a apreciar as maravilhas que tem lá na Piffer. Rua Assis! 1328. E a missão da loja a nossa missão é que o cliente tenha uma excelente experiência de compra. Então a gente faz de tudo para que você entre lá e tenha uma excelente experiência de compra. E fique satisfeitíssimos com os produtos de qualidade. Podstar 8, com Benedito Piffer, na entrevista de hoje. Você, Piffer, foi a nossa estrela. Obrigado.